Olá pessoal, produzindo aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar de problema-solução. Imagina você, eu sei que você dentro da indústria aí tem vários problemas aí com o seu processo de injeção. Você tem problema com falha de injeção, com rebarba, e algumas vezes no mesmo produto você tem rebarba e falha ao mesmo tempo. E aí como resolver isso? Quais as causas desse problema? Você tem mancha, você tem deformação, você tem chupagem, você tem bolha, você tem pinta, você tem uma série de problemas, casca de laranja, peça empenada, peça pesada, peça leve, fora dimensional, uma série de problemas que acontecem na área de transformação de plástico. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre problema-solução em injeção plástica. Aí um problema comum que acontece dentro das empresas, aí só lembrando, se você quer entrar em contato comigo, entre na minha descrição, fica à vontade para dar um treinamento, para falar sobre processo, para a gente bater um papo, entender o que está acontecendo com o seu processo, por que eu tenho peça que me dá tanto problema, molde que me dá tanto problema, é peça falhada, é peça com rebarba, é porque eu não consigo ajustar o processo, não sei. Quer entrar em contato comigo para dar um treinamento na sua empresa, na sua organização, em qualquer lugar, manda um e-mail para mim, entra no meu zap, tenho aí também na minha descrição, fica à vontade. Quer fazer um tryout no seu molde? Quer fazer um tryout de matéria-prima? Quer fazer um tryout desde o início, quando você confecciona um molde, até validar este molde? Entre em contato comigo que a gente vai resolver o teu problema e te ajudar no seu processo. Ou então, dar treinamento na parte de processo, parte de matéria-prima, o que você quiser. É só entrar em contato que a gente chega até você. Então veja só você. Você que trabalha com processo de injeção, você que é operador, preparador, trocador, técnico de injeção, técnico de processo, engenheiro, você que é supervisor, coordenador, encarregado, líder, dono, não importa. Isso é para o conhecimento de todos vocês. Eu sei que na sua organização tem esse tipo de problema. Peças com manchas. Vou falar aqui de dois problemas hoje, dependendo como que é a demanda, da procura, das mensagens, da interação de vocês comigo, eu vou produzindo mais vídeos com problema-solução. Problemas que eu sei que acontecem todos os dias dentro da indústria. E eu vou dar aqui as possíveis soluções para você, tá bom? Trabalho com injeção plástica há pelo menos há 30 anos. Trabalho com processo de injeção há 30 anos, tanto na parte técnica, como também na parte de gestão de pessoas em chão de fábrica, e utilizando ferramentas também de gestão Lean Manufacturing, para buscar a causa raiz do problema e tomar a solução, a ação necessária para que este problema não retorne mais. Vejam só vocês, então aqui a gente tem uma peça com mancha, isso é muito comum, eu sei que você já passou por isso, sei que você passa por isso e sei que você vai passar por isso. O que conta aí é a velocidade que você tem para tomar ação e resolver isso. Porque o que acontece? Às vezes você tem uma peça saindo nessa condição, com manchas, ou menos, ou mais, ou algo assim, e você começa só a jogar material fora, só a descarregar o material, porque você acha que é só aquele material que está ali no cilindro. Pode acontecer, né, um tempo de residência a mais ali, sim, e a tua peça sair com esse tipo de pinta. Pode acontecer, e acontece. Mas não é só uma das causas. E aí você fica jogando material fora, e põe a máquina para trabalhar de novo, você dá start. Novamente, a peça começa a sair com manchas, dá mais outra descarregada, mais material jogando fora, gente. Então eu tenho que pensar rápido. Se eu tenho um problema nesse sentido, provavelmente seu material não está desumidificado, provavelmente seu material está úmido. É uma causa, pode ser uma causa, é uma variável que você pode estar eliminando. Verifica para a sua máquina, coloca no manual, verifica se esse material está estufado, verifique se sua estufa está ligada. Às vezes pode acontecer de não estar. Por algum motivo você ligou essa máquina, às vezes por algum motivo ela desligou, né? Deu um pico de energia e desligou e você não percebeu. Aí seu material está frio, vai sair
nessa condição sim, nesse problema de mancha. Uma das causas é você ligar e respeitar o tempo. É necessário que o fabricante da matéria-prima determinou lá no datasheet o tempo e a temperatura adequada para este material. É só fazer isso, você resolveu o seu problema. Mas pode ser que seja outros. Pode ser que seja uma outra causa, não essa. Ah, mas eu verifiquei, o meu desumidificador está funcionando. E também pode, e a temperatura, você verificou se a temperatura não está além daquilo que é pedido no datasheet? Você verificou isso? Você não pode trabalhar com temperatura além daquilo que é pedido pelo fabricante, o seu fornecedor. Tem que respeitar tempo e temperatura. Com certeza, a probabilidade de você acertar mais o seu produto, definir mais o seu produto, ter um processo melhor aí, é muito grande. Agora, pode acontecer que você tenha um problema no seu aparelho, no seu desumidificador, na sua estufa. Isso pode ser, aciona a manutenção, verifica se está respeitando, se a temperatura está dentro, está medido corretamente. Precisa ser visto tudo isso. O que pode acontecer também é você estar usando uma temperatura a mais. Nessa temperatura a mais, você pode estar degradando o seu material. Isso pode acontecer também. Uma situação como essa também que eu vejo com frequência dentro da indústria, o tempo de residência desse material no seu canhão. Esse tempo de residência, você está respeitando isso? Você não está com um colchão muito alto, porque você fala, mas eu estou seguindo a ficha técnica, mas você olhou se seu colchão não está muito alto? E aí esse tempo de residência desse material ali não está provocando essa situação? Então são várias variáveis que você tem que estar aí, eliminando para chegar na causa raiz e não deixar mais isso acontecer e ter isso como lição aprendida. Para que na próxima vez acontecendo, você tome uma ação mais rápida, pense mais rápido e não joga tanta peça fora assim, gerando uma quantidade, um índice de scrap muito alto, que isso não é bom para ninguém, nem para a empresa, nem para você que trabalha com o processo, que faz ajustes, que está aí na máquina também. Você pode verificar aqui uma outra peça, também olha só a situação dessa peça, que ela estava feia mais ainda. Então é bem típico, de material que não está bem desumidificado, ou material que está degradando um pouco, precisa estar com atenção a isso. Verifica a estufagem, vê se não está degradando esse material. Essa outra peça também, coloquei aqui como exemplo, é um outro tipo de mancha, não como essa, mas também é sinal de peça de um material que não está sendo aí desumidificado. Precisa ver o que está acontecendo. Mas outro problema comum aí dentro da sua empresa, dentro da sua organização, é essa chupagem. Você está vendo aqui uma peça completamente deformada, uma peça provavelmente esse material que é inário, mas você está vendo uma peça com relevos, não só nessa região, mas em outras regiões também. Mas isso é comum também acontecer dentro da sua empresa, eu sei que isso acontece, mesmo você, poxa vida, mas eu tenho uma ficha de parâmetro que eu sigo ela à risca. Legal, e é isso que deve ser feito. Você tem que ter uma ficha de parâmetro, ela existe para que você possa seguir e ser fiel a este documento, a esta ficha de parâmetro. Isso é importante demais. Só que às vezes termina acontecendo esse tipo de problema, e isso é um problema sério, não está de acordo com sua peça padrão aí. Eu estou trabalhando aqui e de repente começa a sair peça nessa condição. Eu estou trabalhando há um turno inteiro, saindo peça boa, agora do nada me sai esse tipo de produto, me sai esse tipo de problema de chupagem, com essas deformações aqui na minha peça. E agora, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Sim, precisa verificar como que castelo, você tem castelo, tem nervura, você tem quando tem nessa condição, aparentemente é uma peça que eu tenho uma parede aqui embaixo, eu tenho um castelo, eu tenho nervura, e aí nesse local eu tenho uma quantidade de massa maior. Eu tenho mais massa nessa região. Se eu tenho mais massa,
existe uma possibilidade aí, uma facilidade de você ter rechupe neste produto. Então você precisa ver o porquê isso aconteceu. Sempre a gente tem que verificar, gente, quando a gente vai mexer num processo, a causa raiz. Não é chegando lá, já colocando mais material, já colocando mais recalque, já colocando mais pressão e achando que você vai resolver o teu problema. Porque o que acontece muitas das vezes, você coloca, resolve e depois volta novamente. Resolve e volta novamente. Você não achou a causa raiz do problema. A gente precisa ter cuidado de estar sempre mexendo, já vai metendo o dedo lá no painel, acreditando que sabe qual que é o problema. Não é bem assim. Você tem que pensar o seguinte: se você estava injetando esse produto, estava bom, lá meia hora, uma hora, um turno inteiro, do nada acontece um problema. Por que eu tenho que mexer nos meus parâmetros? Eu não vejo por que eu tenho que ir lá e mexer nos meus parâmetros. Verifica os periféricos, verifica a matéria-prima, verifica a estufagem desse material, verifica se o material mesmo, se de repente não entrou, você está trabalhando com material virgem e moído, de repente entrou mais material moído. Existem vários caminhos que você tem que ser analisado, verificado, antes de eu meter a mão no painel. É quase que certo que não é o painel. Não é lá que você vai ter que meter o dedinho para resolver o seu problema. Verifica os periféricos, verifica a matéria-prima, verifica a molde, verifica tudo que está ali em volta, que envolve este processo, né? Às vezes a temperatura ambiente influencia também dentro desse processo, sim, e muito. Estou aqui com o tempo gelado, mais tarde o tempo está quente, sim, muda o meu processo, mas olha isso com cuidado. Algumas causas, por exemplo, que pode estar acontecendo aí no seu processo. Por exemplo, deficiência do projeto da peça, castelo, nervura. Sim, pode ser que você não tenha um molde aí, que não foi bem trabalhado, bem projetado, me traz problemas assim, mas se eu estava trabalhando bem, você precisa buscar outros meios, eliminando as variáveis, para que você possa achar a causa raiz e resolver esse tipo de problema. Eu posso ter temperatura de extração elevada. O que é essa temperatura de extração elevada que eu coloquei aqui para vocês? De repente, o ciclo, você está respeitando esse ciclo? Quando eu colocar assim, temperatura de extração elevada, é o ciclo da máquina. Eu fechei esse molde, injetei o material lá dentro, sob pressão e velocidade, abri esse molde e extraio. Então, nesse momento que eu estou extraindo ele, eu estou com um tempo de resfriamento adequado, eu estou com um ciclo adequado, que também possa vir, ele também provoca, se não estiver adequado, vai me trazer esse tipo de situação, tá? Tem influência também, eu coloquei aqui dessa forma para vocês, tem influência do tipo de resina utilizada. Vejam só vocês, às vezes o material ele é virgem, aí você fala, poxa vida, o material é virgem, não estou usando material moído para que possa me trazer esse tipo de problema. Mas quando você muda o lote, você pode ter esse tipo de problema sim. Isso é comum, eu tenho certeza que você já passou por isso, tenho certeza que você ainda vai passar por isso, isso também pode acontecer. Muda o lote, eu posso ter problema com o meu produto, sim, tá? É algo a ser verificado. Troca a matéria-prima, se você entender que é isso, troca a matéria-prima, pega um outro lote. Outra coisa, se você trabalha com material virgem e trabalha com material moído junto, pode ser que você tenha subido, colocado uma porcentagem maior de material moído e também você vai ter esse tipo de problema. Sim, isso é muito comum. O que acontece com o material moído? Ele é um material que você já processou ele. É um material que você já quebrou a resistência mecânica dele. E aí é um material que vai ter maior fluidez, é um material que ele vai fundir com mais facilidade, e aí você passa a ter esse tipo de problema. Aí precisa melhorar, afinar esse processo.
Aí eu coloco aqui para você também como que você pode resolver esse problema. Você pode colocar dessa forma. Como resolver este problema? Mexer no recalque, diminuir a temperatura do molde. Você pode também, de repente, analisar o projeto desse molde, extrair a peça com uma temperatura coerente com a necessidade. Eu coloquei aqui algumas possíveis soluções para o seu problema. Imagina que eu quero saber de você. Você sabe como usar o recalque ideal na tua peça, no seu molde aí? Você sabe qual que é o tempo de recalque ideal? Qual que é a pressão de recalque ideal? Você sabe como tem consciência de qual a pressão e tempo de recalque para que você possa estar usando na sua peça? Porque você não pode achar que é tanto um tempo de recalque, achar que é uma pressão de recalque, porque você acha. Existe um método para isso. Existe um método para que você coloque o recalque, a pressão de recalque ideal. Existe um método para que você coloque o tempo de recalque ideal. Não é assim porque você acha e coloca. Eu preciso verificar o meu produto, o design do meu produto, a minha matéria-prima, o molde, mas eu tenho um caminho para isso. Se você quer saber mais sobre recalque, acesse o meu canal Edmar Carnaúba e lá você vai ter vídeo com certeza falando como você colocar o recalque ideal, pressão e tempo de recalque aí no seu produto. Tá? Ele te dá um norte, não é que tem que ser aquilo 100% seguir aquilo. Ele te dá um norte e você trabalhar dentro daquilo que eu estou passando aí no vídeo para você. Também você precisa verificar como solução do problema aí de marcas de chupagem, rechupe na peça. Por exemplo, você precisa também verificar a temperatura do molde. Esse molde, verifica se de repente está circulando água, se não tem alguma coisa obstruída lá. Coloca lá a mão, se você pode colocar, cuidado, né? Dependendo se esse molde está lá aquecido, está lá a 80 graus, vá com cuidado, verifica se tem lado que está mais quente, lado que está mais frio, verifica tudo isso. A temperatura do molde tem muito a ver com esse tipo de problema de chupagem aí no seu produto. Extrair uma peça, coloquei aqui, extrair a peça com uma temperatura coerente com a necessidade. Então verifica se de repente na extração, no ciclo desse produto, se eu não estou com um ciclo muito pequeno, verifica se de repente você está com um ciclo muito alto, porque você tem tempos mortos aí que precisa ser eliminado. Você tem tempos mortos aí no seu ajuste que precisa ser verificado, como no fechamento, como na abertura, como na extração. Se há, de repente, eliminando esses tempos, você consegue ir lá e aumentar mais o resfriamento e conseguir resolver o seu problema. Então, quando eu falo de processo de injeção, pessoal, existem vários caminhos para que você possa resolver um determinado problema, como, por exemplo, a chupagem. Existem vários caminhos. O que eu aconselho a vocês assim, é não colocar sempre lá no painel e mexer no painel, nos parâmetros. Existe uma ficha técnica que você tem que respeitar. Quem fez ali foi um profissional que entende, conhece do assunto e tirou peça e foi aprovada naquela condição. Então verifica outras situações, ok? E espero que vocês tenham entendido, compreendido. Hoje eu quero ficar só com esses dois problemas. Você sabe que existe N problemas aí na parte de processo. Hoje eu vou ficar só nesses dois problemas, solução aí que eu falei para vocês. Espero que você tenha entendido, que você pratique isso dentro da indústria. Vou fazer outros vídeos falando sobre problema, solução em processo de injeção, desde que vocês passem a engajar comigo, falar sobre isso, tirar dúvida, fazer comentário, perguntar se eu estou com uma situação na minha empresa, algo parecido com isso. Ou pode ser outro também. Interaja comigo aí, entre em contato comigo, com certeza a gente vai trabalhar junto aí e resolvendo os seus problemas dentro aí da indústria de transformação plástica. Trabalho com injeção plástica aí pelo menos há 30 anos.
em todas as áreas aí que você imaginar dentro do processo e segmentos diferentes, como peças automotivas, bem mais tempo com peças automotivas, eletroeletrônico, tecido doméstico, peças hospitalares, farmacêuticas. Não importa o segmento que você trabalhe, provavelmente eu tenha trabalhado e estou trabalhando ainda. E se você precisar de um treinamento na sua empresa, aqui eu vá fazer um tryout no seu molde, desde o início, lá que ele está confeccionando, fazer acompanhamento até a gente validar este produto, este molde. Entre em contato comigo, falando comigo, mandando mensagem, para que a gente possa se encontrar e fazer um bom trabalho aí dentro da sua organização. Até um próximo vídeo.